devemos redimir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Esta versão que eu acabei de ler é a versão corrigida, Almeida corrigida. Vamos ler mais em duas outras versões. A nova Almeida atualizada. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. A versão católica: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. Aqui está, amado, uma exortação do apóstolo Paulo para nós. E a pergunta que eu faço nesta noite, para a sua reflexão, é como você administra o seu tempo. No texto lido, em versões diferentes, nós encontramos que devemos aproveitar bem o tempo. O tempo passa tão rápido, e lá na frente, nós nos arrependemos de ter perdido o tempo que não volta mais. Certamente, temos aquelas pessoas que deixou o tempo passar e hoje lamentam. Ah, mas por que eu não estudei mais? Ah, porque eu não aproveitei mais o meu tempo? Tempo é uma coisa que não volta. Ou você utiliza bem cada 24 horas que Deus te dá a cada dia, ou você perde tempo que nunca mais volta. O tempo, ele é irrecuperável. Não tem como se recuperar tempo. Lamentamos a perda de tempo. Lamentamos principalmente o tempo perdido. E todas as vezes que nós perdemos tempo, essa perda de tempo foi desnecessária. Lá na frente, poderemos estar realmente lamentando. Mas porque eu não aproveitei aquele tempo de folga e não trabalhei mais? Mas porque eu não aproveitei o tempo que tinha para empreender e não empreendi? Ou seja,
Porque eu não investi mais em mim, na minha família. Porque eu não investi mais. Deixei o tempo passar e nada fiz. Existem centenas de milhares de pessoas que estão lamentando nos dias atuais a perda de tempo. E a palavra, ela é muito clara. Ela adverte, vede, prudentemente como andais. O dia de hoje, amado, é um dia que daqui a pouco estará findando e não volta nunca mais. E durante esse dia nós tivemos tempo para fazer muitas coisas. Se o tempo não deu, a culpa não foi do tempo, a culpa foi da má administração do tempo. Porque Deus já permite que tenhamos 24 horas por dia para trabalhar, para descansar, para comer, para investir, para correr, para estudar. O tempo é necessário. E a Bíblia diz: veja como você está andando. E a Bíblia diz, aconselha, não ande como insensato. Não ande como uma pessoa que não sabe aonde quer ir e também não se esforça para chegar aonde quer chegar. É o tipo de pessoas que ficam esperando acontecer e não faz acontecer. Por isso a Bíblia, ela diz: não andeis como os nécios, como os loucos, como aqueles que não têm rota, rumo, visão, não sabem aonde quer chegar. Se ele não sabe aonde quer chegar, será que por acaso ele saberia chegar? Se a pessoa não traça um rumo para a sua vida, ela não sabe para onde vai. Qualquer lugar é bom. Então é necessário que nós vivamos a nossa vida como sábio, com sabedoria. E aí vem o versículo 16, remindo. Remir quer dizer aproveitar. Aproveitando o tempo. Se você parar para pensar o que foi que você queria fazer hoje e não fez, você vai encontrar aí, no depósito da sua memória, alguma coisa que você queria fazer hoje e não fez. E aí, culpamos o tempo. Eu não fiz porque não deu tempo. Volto a dizer, o tempo não é administrado pelo tempo. O tempo é administrado por nós. Sou eu quem administro o meu tempo. E assim acontece com você. É você quem administra o seu tempo. Mas a palavra, ela é única. Aproveite o tempo, porque os dias são maus. Os dias por si mesmos, eles não vão melhorar nada. Você está entendendo? Eu vou explicar.
os dias por eles mesmos não vão melhorar nada. O dia de amanhã vai ser bom se você fizer com que ele seja bom para você. Porque o tempo é neutro. Ele não é a favor e nem contra a você. Ele não é a favor e nem contra mim. É como eu vou aproveitar esse tempo. Por isso a palavra, ela é clara. Aproveite bem o tempo. Aproveite o tempo que você tem. Porque os dias são maus. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga, aproveite bem o tempo, porque os dias são maus. E quando falamos de aproveitamento de tempo, claro, que quem mais é prejudicado na má administração do tempo é a nossa vida espiritual. Já observou que temos tempo para tantas coisas, mas para investir na nossa vida espiritual, não temos tempo. Se eu perguntar aqui, quem hoje orou 2 vezes, será respondido sim pela minoria. Se eu perguntar, quem leu a Bíblia mais de uma vez hoje, alguém pode até ficar enfurecido e dizer, eu não tive tempo nem para ler uma. E observamos, amado, que nessa questão de aproveitar o tempo, aproveitamos o tempo para conversar, aproveitamos o tempo para manusear o celular e atualizar as redes sociais. Mas quando é para aproveitar o tempo para benefícios espirituais, trava, o inimigo entra em ação, impede. E hoje eu quero apontar para vocês algumas coisas que devem ser prioridade no nosso tempo, na nossa vida espiritual e na nossa vida cotidiana. Por exemplo, em que devo aproveitar o tempo? Orando diariamente, como Daniel. Daniel era um homem que tinha afazeres, e muitos afazeres, no governo de Nabucodonosor. Daniel foi um dos homens que foi nomeado por Nabucodonosor para ser supervisor de 176 províncias que estava sobre o domínio de Nabucodonosor. Olhando ocupação, Daniel era um homem ocupadíssimo. Tudo no reino era com Daniel e outros, mas por Daniel ter um espírito excelente, o Espírito de Deus na vida dele,
ele era mais requisitado para aconselhar Nabucodonosor, para fazer supervisão, para ser superintendente ali e acolá. Ele era o mais requisitado. Mesmo assim, Daniel tinha tempo. Não faltava tempo a Daniel para Daniel orar 3 vezes por dia. Abre a tua Bíblia em Daniel 6:10. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto, em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também dantes costumava fazer. Daniel era um homem ocupado. E mais do que nós. E mais do que nós. Porque ele era responsável por muitas tarefas que o seu Senhor lhe passara. E eram tarefas de liderança, de cargo, de confiança. Mesmo assim, Daniel tinha tempo para orar. Sabia aproveitar o tempo para investir tempo na sua vida espiritual. Faço-te a seguinte pergunta nessa noite: quanto de tempo tu investes na tua vida espiritual diariamente? Quanto de tempo? A Bíblia é clara. Quando o edital foi publicado, e todos tomaram conhecimento, inclusive Daniel, de que quem não solicitasse coisas a Nabucodonosor, tinham colocado Nabucodonosor como um Deus, e todo pedido deveria ser feito a Nabucodonosor. E quem fosse pedir a um Deus que não fosse ao Deus de Nabucodonosor, seria jogado na cova dos leões. Ouça-me. Isso não mudou a rotina de Daniel. A rotina espiritual de Daniel não sofreu abalo. Por quê? Porque Daniel aproveitava o tempo que tinha para falar com Deus. Era importante para ele. Hoje a nossa conduta é um pouco diferente. Você está mais preocupado com os acontecimentos das redes sociais do que ir orar a Deus. A turma já começava a comemorar a prisão de Daniel. A turma, os inimigos de Daniel já estavam realmente dizendo uns para os outros: eu quero ver se ele escapa dessa. Eu quero ver se o Deus dele tira ele dessa situação. Daniel estava ameaçado de morte. Isso não impediu Daniel de mudar sua rotina espiritual. Muitas pessoas cristãs, durante a pandemia da Covid-19,
mudaram, não por força de decretos, porque o decreto fechou até o templo, mas o decreto não fechou o seu coração. O decreto normalizou a quantidade de pessoas no templo, mas não impediu ninguém de orar em casa. O decreto disse que a igreja deveria seguir os protocolos sanitários, mas o seu coração não tinha nenhum protocolo pelo qual causasse qualquer obstáculo e desconforto em se dirigir a Deus. Mas muitas pessoas, durante a pandemia, elas se afastaram da igreja e também do relacionamento com Deus. Ficaram em casa, com o celular na mão, apenas preocupada com os acontecimentos, acompanhando os dados numéricos de quantas pessoas já tinham morrido, acompanhando as notícias, desperdiçando tempo, enquanto poderia realmente estar aproveitando o tempo, orando a Deus. Daniel não é apenas um caso de pessoas em situações difíceis, entretanto, sem diminuir em um segundo sequer a sua disciplina, aproveitando sempre o tempo para estar com Deus. Eu quero citar Silas e Paulo, lá na prisão, meia-noite, preso, num lugar escuro, feio. Prisão não é nada agradável. E eles aproveitam a meia-noite, aproveita a madrugada, para o quê? Para estar orando. Aproveitamos tempo para assistir um filme, e depois do filme estamos cansados, não temos tempo por causa do cansaço para orar. E esquecemos do que Paulo disse. Que nós devemos redimir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo, porque os dias são maus. Amém? Os dias são maus. Há trevas rodeando a terra. Há trevas rodeia o mundo. E se nós não aproveitarmos o tempo para manter a nossa vida espiritual ativa, pode ter certeza que bate o desânimo, fica mais fácil para pecar, fica mais fácil para duvidar de Deus, fica mais fácil até mesmo para desviar da presença do Senhor. Não precisa levantar a mão, mas examine a você mesmo. O seu tempo hoje lhe deu tempo para orar e ler a Bíblia? O seu tempo lhe deu tempo para hoje, nesse dia, fora esse momento de estar aqui na igreja? Você teve tempo para falar com Deus? Ah, pastor, estava trabalhando. E trabalhando impede? Eu não sei disso, não. Até trabalhando, a gente tem tempo para falar com Deus. É só estar trabalhando e com o pensamento ligado e conversando silenciosamente, através do pensamento com Deus. Por isso, está escrito na palavra, há tempo para todas as coisas.
não é por falta de tempo. O nosso relacionamento raso com o nosso Deus não é por falta de tempo. É por falta de dedicação, de priorizar a Deus. E Deus não pode e nem deve ser secundário na nossa vida. Quando o sapato aperta, todos acham tempo para vir falar com Deus. Mas com Daniel não foi assim. Com Paulo e Silas também não foi assim. Na prisão, Paulo e Silas tiveram tempo para buscar a Deus. E Daniel, antes do decreto, já orava 3 vezes ao dia. Quando o decreto saiu, continuou orando 3 vezes ao dia. Na véspera de ser levado até a cova do leão, Daniel orou 3 vezes ao dia. E na cova do leão, que durou realmente um dia e uma noite, lá também ele orou. Orou que Deus apareceu e o livrou. Posso ouvir um amém? 2. Porque devo aproveitar o tempo. Com que devo aproveitar o tempo? Devo aproveitar o tempo que tenho para ser fiel a Deus, como foram Josué e Caleb. Ei, o tempo de ser fiel a Deus é agora. Não, um dia Deus vai me dar tempo para eu ser fiel a... Meu irmão, isso não existe. O tempo de ser fiel a Deus é agora. Eu não entendo pessoas dizerem, não, um dia eu vou me converter e vou me converter de verdade. Não há nenhuma certeza em que eu e você, ou você aproveitaremos o tempo de amanhã. Não há nenhuma certeza. Isso é real. Então eu tenho tempo hoje e agora. Eu tenho que aproveitar este tempo. Para o quê? Para ser fiel a Deus. Não só para orar, mas também para ser fiel. Me posicionar diante de Deus em fidelidade. No livro de Números, você pode até anotar ou ler agora comigo, Números 24, Números 14, capítulo 14, versículo 24. Ouça o que diz. Deus falando, né? Mas o meu servo Caleb, porque nele houve outro espírito. O espírito não era aquele espírito igual a de muitos, mas era um espírito diferente. Aqui o espírito de Caleb, não é o Espírito Santo. E porque perseverou em seguir-me, eu o introduzirei na terra em que entrou, e a sua posteridade a possuirá. Ei, por favor, ouça-me. É tempo, amado, não de pensar em ser fiel a Deus. É tempo de verdadeiramente ser fiel e perseverar nesta fidelidade. Deus chega realmente e faz o relatório. Eu quero dizer a vocês que eu estou satisfeito com Caleb, Deus falando em outras palavras, porque ele perseverou
em ser fiel. Isso é uma questão de escolha. Isso é uma questão de sabedoria. Isso verdadeiramente é remir o tempo, aproveitar o tempo. Se hoje é o dia de eu invocar a Deus, para que deixar para invocá-lo amanhã? Uma vez que o tempo de amanhã ainda não me foi dado. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga o tempo que você vai gastar, utilizar, amanhã ainda não foi dado. Já chegou o amanhã aí para algum de vocês? Já? Não. Nem para mim também. E nós estamos suscetíveis a acontecer qualquer coisa que possa interromper o nosso tempo de amanhã. E aí? Existe uma frase que ela é uma frase importante para as nossas vidas. Que frase é essa? Não deixe para amanhã aquilo que pode ser feito hoje. Não deixe para amanhã. Aproveite o tempo. Ele está se passando. Ele escorrega de nossas mãos. Ele vai embora de nossas vidas. Não, eu estou esperando em Deus. Se não tomar uma decisão, Deus não pode completar a obra. Deus completa a obra quando nós decidimos. Resolvemos aproveitar aquele tempo. Eu tenho que entender, o meu tempo é esse. O meu tempo é esse, o meu tempo é agora. Então é agora que eu devo buscar a Deus. É agora que eu devo ser fiel a Deus. É agora. Para Josué, Deus disse: esforça-te. Muito interessante isso, né? Deus dizendo para Josué: esforça-te. Ou seja, esteja ocupado o tempo todo. Esteja atento em todo o tempo. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás esse povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, cuidando de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, a fim de que sejas bem-sucedido aonde quer que andes. Quantos querem ser bem-sucedidos? Digam amém. 2 conselhos eu te dou. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo. Porque o tempo passa, e muito rápido. Segundo, mantenha a perseverança de fidelidade a Deus. Muitas pessoas começam a sua jornada espiritual bem e terminam mal. Muitas pessoas começam na igreja com aquele vapor que move locomotivas. Todo vapor começa a vida espiritual, começa. Mas ele ora, ele jejuma, ele faz vigília, ele sobe ao monte para orar, ele lê a Bíblia. Em um ano ele lê a Bíblia 2 vezes, mas a perseverança muda. Às vezes a perseverança até extingue, desaparece, some da vida. E aí ele diz bem assim: puxa,
Antigamente eu lia a Bíblia 2 vezes por ano, tinha tempo. E ele diz assim: antigamente eu lia a Bíblia, antigamente eu orava, e hoje ele deixou o tempo escorregar. Antigamente ele tinha tempo, e a mesma quantidade de tempo é lhe dado hoje. Antigamente nós nunca tivemos mais tempo do que hoje. Quem me entende aqui? O mesmo tempo que você recebeu há 10 anos atrás, é o mesmo tempo que você recebeu ontem e recebeu hoje. Que tempo? 24 horas por dia. Amém? Alguém me ouve aí? Diga amém. 3. Em que devo aproveitar o tempo? 1, eu disse, ora diariamente. Ora diariamente, conversa com Deus diariamente. Conversa, pede direção para a tua vida. Um grande pregador, ele disse bem assim: não tenho nada para fazer amanhã que seja mais importante do que iniciar o meu dia conversando com Deus. E ele conversava com Deus durante 2 horas ou mais. Aí, depois que ele conversava com Deus 2 horas ou mais, acordava cedo. Ele não tomava o tempo do trabalho dele, não. Ele aproveitava o tempo de acordar mais cedo e ia orar. E quando ele saía para trabalhar, quando ele saía para fazer alguma coisa, ele já tinha recebido orientação do seu Pai eterno. E aquele dia, e o que aquele homem ia fazer, tudo dava certo. Tudo dava certo, porque ele aproveitou o tempo para conversar em oração com aquele que sabe de todas as coisas, com aquele que tem o maior ou os maiores conselhos para dar a alguém. Deus. Amém? Se acalme. Igreja de Jesus, se acalme. Ao levantar, pense só numa coisa. Ao acordar de manhã, 6 horas da manhã, pense em uma coisa só: ter um tempo com Deus. Ter um tempo em oração, ter um tempo em leitura da Bíblia. Ter um tempo com Deus. Não saia agoniado, avexado, como diz aqui no Nordeste. Quieta, primeiro o reino de Deus. E as demais coisas vos serão o quê? Prioriza o reino de Deus. Prioriza a tua fidelidade com o Senhor. Amém? 3. Em que devo aproveitar o meu tempo? Dedicando-me ao serviço, como Neemias. Ocupando, amado. Ocupa o teu tempo. Imagina só. Acordou 6 horas da manhã. Leu a Bíblia, orou e depois fica. Vamos aqui dizer, né, que tenha ficado até 7. Das 6 às 7 com Deus. E aí, 7 horas, tomou café, gastou 15 minutos, aí 7h15, senta no sofá e aí fica no celular. Não está trabalhando no celular, não está trabalhando através da tecnologia, mas está lá vendo as coisas. Deixa eu ver o que aconteceu durante essa madrugada. Aí fica o dia todo assim. A gente tem que saber aproveitar o nosso tempo. Hora de lazer é hora de lazer. Hora de devocional com Deus é hora de devocional com Deus. Hora de trabalho é hora de trabalho.
Por incrível que pareça, essa semana eu quase me irritava. Quase me irritava. Não me irritei porque o Espírito Santo acionou na minha vida o domínio próprio. Eu fui a uma loja ver uma coisa e a atendente, em vez de dar atenção a mim, ela estava dando atenção ao celular. Hora de trabalho é trabalho. Hora de trabalho não é hora de WhatsApp. Hora de trabalho não é hora de redes sociais. Estava ontem no trânsito mais o meu genro e nós vimos o camarada dirigindo e dando uma atenção, mais atenção ao celular, ao WhatsApp, do que ao trânsito. Irmão, hora de trabalho é trabalho. Aproveita o teu tempo. Aproveita o teu tempo. Não deixe as coisas te distraírem, porque os dias são maus. Aí depois a pessoa está no trânsito, displicentemente, provoca um acidente, aí atropela alguém, mata, oh meu Deus, matei. Deus vai dizer, eu já tinha prevenido a você que os dias são maus, que qualquer coisa pode acontecer durante o dia, qualquer imprevisto pode acontecer durante o dia. Como li na versão católica, vigia, pois com cuidado sobre a tua conduta. Vigia, mantenha um estado de alerta. Em quê? Na sua própria vida. Aí vou ficar de olho na vida da pastora. Eu quero ver o cabelo dela como vai ficar. Ela gosta do cabelo enroladinho, mas se eu fosse ela, não deixava o cabelo. Isso não é estar vigiando, não. Isso é estar preocupado com a vida alheia, com algo que não nos diz respeito. Vigiar é eu estar em estado de alerta com a minha vida. Não vou falar, não vou me posicionar assim, não vou colocar os meus pés ali, não vou. Eu vou tomar esta posição. Alguém me entende nessa noite? Diga amém. Neemias, amado, era um homem ocupado, tanto no palácio, fora do palácio. Quando Neemias foi o homem que Deus usou para restaurar os muros de Jerusalém, Neemias era ocupadíssimo. Olha o que Neemias fala na oração que ele faz a Deus. Lembra-te de mim, para teu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto tenho feito em prol desse povo. Ele era ocupado. Tem aqueles que é desocupado até com a família, não tem compromisso, não se ocupa com a família. E isso é muito ruim. É muito ruim. Deixa eu dizer aqui um conselho para você, minha irmã. Não me leva a mal, mas eu tenho que dar esse conselho para você. Se você casou e teve filho, tenha compromisso com a sua casa e com a vida dos seus filhos, até eles se casarem e mudarem de endereço. Ah, mas já ficou de maior, está dentro de casa? Tenha compromisso, tenha responsabilidade com eles. É assim que a Bíblia ensina. É assim. A mulher tem que ter responsabilidade com a casa dela. Aí ela tem tempo para ir para a rua, ficar olhando vitrine. Ela tem tempo para ir para a casa da amiga e conversar. Não tem tempo para botar o feijão no fogo, para quando o marido chegar, quando os filhos chegarem, ter comida pronta. Não tem tempo. Que é isso? Que perfil de dona de casa é esse? Veja como se perde tempo. Veja como se administra mal o tempo.
E veja que as pessoas realmente sabem na Bíblia que os dias são maus, e elas não percebem que às vezes contribui para que esses dias sejam maus. Aí está lá na casa da vizinha, fofocando, depois vem um abrigo, o marido tem que se meter no meio. Eita, aí já sabe, né? Quatro. Porque devemos aproveitar bem o nosso tempo. E também com que devemos aproveitar bem o nosso tempo. Aproveite o seu tempo intercedendo pelas pessoas. Aproveite o seu tempo orando a Deus, conversando com Deus, pedindo direção. Mas para com isso. Em vez de estar realmente lá oprimindo o marido, olha, mas Satanás está aí rodeando você, mas Satanás está ali usando, vai orar, pelo amor de Deus. Uma mulher sábia não fica chamando o marido de endemoniado. Uma mulher sábia, ela vai para o joelho. Assim como Daniel se punha de joelho, assim faz a mulher sábia. A mulher sábia, ela se põe de joelho e vai orar. E vai clamar a Deus. O homem também é cristão, vai interceder. Ah, minha irmã está dando trabalho, meu avô está dando trabalho, vai orar. Se ele não quer te ouvir, ore que ele te ouve. Não existe nada que não possa ser conquistado através da oração. Você crê? Você crê que se você orar, as coisas mudam? E você não estará perdendo tempo? Você estará aproveitando o tempo. Aquele tempo é um tempo aproveitado e não um tempo desperdiçado. Amém? Colossenses 4:12 diz assim, ó: saúda-vos, Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo Jesus, que sempre lute por vós em suas orações, para que permaneçais perfeitos e plenamente seguros em toda a vontade de Deus. Minha irmã, meu irmão, família, no modo geral, se você ora pela sua casa, a sua casa é diferente. Porque não dá para viver uma vida de oração e a casa ser um inferno. Não dá. Não tem cabimento. Não, eu estou orando na minha casa se tornou um inferno. Não, não tem isso. Se o diabo se levantou, ele vai cair. É simples assim. Se ele se levantou, ele levanta-se para cair. A sua casa, se você persevera intercedendo pelos seus, pode ter certeza que se cumpre aquilo que está escrito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Posso ouvir um amém? Descanse em Deus. Ore. Olha, o elogio que Paulo tece a Epáfras, ele diz, Epáfras, ele lutava em oração por vocês. Que coisa maravilhosa é o marido lutar em oração pela família. Que coisa maravilhosa é a mulher lutar em oração pela sua família. Existe um espírito maligno que ele precisa ser amarrado, acorrentado e jogado no inferno dos lares. Que espírito é esse? De competição. De competição. Tem esposas que em vez de ir orar, ela se levanta para competir. E assim também tem maridos. Que em vez de se unir à esposa em oração, é competição.
Andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Pode um lá crescer se um quer abacaxi e outro quer manga? Não funciona. Naquele momento, todos devem estar em um só parecer. Não, todos nós vamos fazer o seguinte: já que você quer manga e eu quero abacaxi para salada de fruta, vamos comprar os dois. Entendimento. Entrar em entendimento. E aí as coisas vão funcionar. Diga comigo: eu preciso cada vez mais aproveitar o tempo. Sim ou não, igreja? Quantos podem aplaudir Jesus? Eu tenho mais um conselho para nós, no que devemos aproveitar o tempo. Em que devemos aproveitar o tempo? Devemos aproveitar o tempo para nos apegar mais ao Senhor, como Davi. Observa que eu já tomei exemplos aqui de pessoas ocupadas. De pessoas que poderiam dizer: eu não tenho tempo de congregar, eu não tenho tempo de ir na igreja. Não existe isso. Quando eu não venho à igreja, amado, eu não venho porque eu não quero. Não é porque não deu tempo. Eu não venho porque eu não quero. Eu quis jogar aquele tempo fora. Ou quis utilizar aquele tempo em outra coisa. Mas dizer que não deu tempo, há tempo para todas as coisas. Davi era rei. Davi era ocupado. Imagina, atender o povo, tinha que atender, abrir o palácio, abrir a sala do trono, e audiência aqui, audiência ali, coisas políticas para resolver, coisas administrativas para resolver, dar ordem a um, dar ordem a outro, receber notícias de que a nação tal está ameaçando invadir, então rumores de guerra no reinado de Davi. Davi era um homem ocupadíssimo. Entretanto, encontramos na Bíblia Salmos 63:8. A minha alma se apega a Deus. A minha alma se apega a ti. A tua destra me sustenta. Era o que Davi dizia: Senhor, eu me apego a ti. E esse apego que Davi tinha a Deus não era superficial, não era relativo. Senhor, se der para cultuar o Senhor, hoje eu vou. Oh, Deus, me perdoe, eu estou tão cansado. Ei, Davi orava 3 vezes ao dia também, e adorava a Deus 7. Davi tinha tempo de cantar pelo menos durante o dia 7 louvores. E nós temos o caderno de cântico da Bíblia, que o maior número de cânticos que a Bíblia mostra nos salmos, são salmos de Davi. Canções que ele fez para adorar a Deus. Temos que aprender a remir o tempo. Devemos exercitar isso. O remir o tempo, aproveitar o tempo com as coisas certas. Há momento de você ir para o lazer, há momento de você estar aqui, sim. Há momento de você estar na sua casa com Deus, não tenho tempo. Como não tem tempo? O tempo foi dado por igual para todos. Todos nós temos 24 horas por dia. 6. Devemos aproveitar o tempo para louvar a Deus e agradecer a Ele. Usamos o tempo para reclamar de Deus. Mas Deus, por quê? Por quê? Porque o Senhor permitiu, porque o Senhor fez, porque o Senhor deixou reclamações.
reclamações. Isso aí é jogar tempo fora. E o que devemos fazer? Aproveitar o tempo para dizer: Senhor, eu te agradeço porque aquilo não deu certo. E se aquilo não deu certo, é porque o Senhor tem algo melhor para mim. Agradecer a Deus, até por aquilo que não deu certo. Quem foi que disse que devemos agradecer a Deus apenas por aquilo que dá certo? Ah, deu certo, ou Deus abençoou. Então Deus só é Deus quando Ele faz com que as coisas dê certo. Quando Ele responde não, Ele não é mais Deus. Ele é Deus respondendo sim, Ele é Deus respondendo não, Ele é Deus quando Ele dá um não para nós, Ele sabe o que está fazendo. Amém? Devemos tirar isso do nosso coração, que Deus só tem que me dar sim, Deus só tem que me dar sim, e se Ele não me der sim, eu não vou louvá-lo, eu não vou agradecer. É isso. Nós somos dele, ele não é nosso. Diga: eu sou de Deus. Então nós estamos sobre o cuidado dele. É ele que comanda, o comandante não sou eu, nem você. Ah, não, meu Deus vai ter que fazer. Ele faz se ele quiser. Ele responde sim, se ele quiser. Ele pode responder também com não. E eu tenho que ter a hombridade de quê? De me colocar diante de Deus em agradecimento. Obrigado, Senhor. Não deu certo. Obrigado. Não deu certo. O Senhor sabe de todas as coisas. Obrigado, Senhor. Deu certo. Eu te agradeço porque deu certo. Agradecendo a Deus por tudo. Amém? Olha o que disse o salmista Davi: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Oh, que coisa linda! Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Falarei bem do meu Deus, engrandecerei ao meu Deus em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. No Senhor se gloria a minha alma. Ouçam-no os mansos e se alegrem. Engrandeci ao Senhor comigo e juntos exaltaremos o seu nome. Amém? Diga aleluia. E a sétima atitude e última que nós devemos verdadeiramente tomar em questão do tempo para o nosso bem-estar espiritual e emocional, porque quando estamos bem espiritualmente, emocionalmente também estamos bem. Quando não estamos bem espiritualmente, a nossa emoção também sofre a carga negativa. Então devemos aproveitar o tempo para estudar a palavra de Deus. Olhe para mim, por favor. Quantas vezes por semana você se assenta na sua mesa, você se assenta num lugar apropriado, confortável para estudar a Bíblia? Com um caderninho na mão, lendo a Bíblia, meditando e escrevendo o que Deus está falando ao seu coração quando você lê a Bíblia. Você tem esse hábito? É importante desenvolver esse hábito. É necessário desenvolver esse hábito. É necessário ter tempo para isso. Deus pode nos falar por muitos meios, mas o meio principal de Deus nos falar é através da sua palavra. Amém? Medite na palavra do Senhor, tire um tempinho para estudar. Não, eu só faço isso se eu for pregar.
Ô irmão, isso não tem nada a ver com pregar. Nada a ver com pregar. Se eu pegasse na Bíblia só para pregar, que tipo de crente eu seria? Eu não falo nem de pastor. Eu falo tipo de crente. Que tipo de crente eu seria? Eu não seria um crente, eu seria um mercenário. Que simplesmente pegava lá qualquer coisa, trazia para vocês, um mercenário. Eu preciso da palavra de Deus, nós precisamos. E a palavra de Deus tem um mestre. E esse mestre é o Espírito Santo. Todas as vezes que nós nos sentamos para estudar a Bíblia, o Espírito Santo está ali como nosso mestre para nos ensinar. É só pedir que ele ensine e ele vai ensinar. Tira um tempo, chama a tua esposa, chama os teus filhos, chama a tua casa, tira um tempo, uma vez por semana. Tira um tempo. Assim como você tira um tempo para assistir um filme, para ir na praça, para ir na lanchonete, para ir no restaurante, tira um tempo também para estudar a Bíblia, em família. Mas, entretanto, o que é que acontece às vezes? Faz a sua parte, salvação é individual, faz a sua parte, você faz aí a sua parte. A mulher chama, meu bem, vamos estudar a Bíblia hoje. Não, faça a sua parte. O marido chama, bem, vamos estudar. Não, faça a sua parte. Salvação individual. Eu leio aqui, você lê lá. Para com isso. Não é isso que a palavra ensina. Não é isso que a palavra requer de nós. Posso ouvir um amém? Então aproveite isso. E concluo lendo 3 versículos. O primeiro, Salmos 34:1. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Devemos bendizer ao nosso Deus quando? Em todo o tempo. Não tenho tempo de ir na igreja hoje, né? Você pode até não ter tempo de vir ao templo, mas tem tempo de estar com Deus. Tem tempo de estar com Deus. Mas quando eu digo bem assim, nem na igreja eu vou hoje, eu também estou dizendo, nem com Deus eu quero conta. Para com isso. Para com isso. Aproveita o tempo porque os dias são maus. Eclesiastes 3:1 diz, tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Apocalipse 22:10, disse Jesus, não celes as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. O que eu quero dizer com isso? Jesus está voltando. Isso é fato. Isso é fato. Jesus está voltando. E pode até voltar ainda hoje. Durante o culto, durante a madrugada, eu não sei. Mas o tempo da vinda de Jesus se aproxima. Ele espera que nós tenhamos, quando Ele vier, aproveitado todo o tempo que Ele nos permitiu viver para nos prepararmos para a eternidade. Se você tem 40 anos, ou mais, ou menos, Deus te permitiu chegar até aqui, até a esta idade que você tem, para você se preparar para a eternidade. Não há preparação para a eternidade no céu. Amém, irmãos? A preparação para a eternidade é hoje, é agora, porque Jesus está voltando.
Mas todo o tempo, toda a idade que você alcançou até agora, você alcançou todo esse tempo, todos esses anos, eu também, para nos prepararmos para a eternidade. Porque os nossos edifícios não iremos voar para o céu com eles. Os nossos prédios, nossas casas, nossos carros, nossos milhões de reais na conta bancária, não levaremos uma moeda sequer no bolso. Logo, ninguém voa com aquelas vestes que foi sepultado. Isso é para poder não levar nenhuma bagagem no bolso. Você entende? Morreu, até as vestes são mudadas. Muda-se as vestes imediatamente. Mas eu fui de paletó e gravata até o cemitério. E o paletó e a gravata ficaram também no cemitério. Alguém me entendeu? Alguém me entendeu? Aproveite o tempo. O tempo passa e não volta mais.